Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com o Marcelo, ou será que eu deveria usar Dr. Schmidt? O Marcelo tá ótimo para mim. Ok. O Marcelo é médico e ele mora em Toronto e acabei conhecendo o Marcelo através de uma pessoa que eu tenho muita consideração, que é um cliente meu, que também é médico e veio do Brasil para se tornar médico no Canadá. A gente trabalha um plano especial para ele ter uma renda para isso. Conversando com ele um dia, nos acompanhamentos normais que eu faço com meus clientes, ele contou que estava trabalhando com um coach que estava ajudando a ele a se preparar para se tornar médico no Canadá, ajudando ele no caminho meio que é um pouco torturoso, né? A gente sabe que é um pouco torturoso para quem está chegando aqui. E aí ele falou do Marcelo e eu falei com ele, poxa, legal, você está gostando do serviço do Marcelo? Ele disse, maravilhoso, muito bom, nós somos muito amigos e ele está me ajudando muito mesmo, está fazendo muita diferença para mim. Aí eu falei, poxa, me conecta com o Marcelo, eu gostaria de entrevistar o Marcelo para o meu site de empreendedorismo. E aí por dois motivos. Primeiro que, como vocês já sabem, na minha opinião, todo imigrante é, por default, um empreendedor. Ele saiu do seu país de origem, normalmente já com uma carreira, e ele se lança num projeto que é uma empreitada, né, de imigrar para um país novo, onde ele vai encontrar o desconhecido. Ele não sabe o que está lá. Ele já tem uma bagagem, ele já é alguma coisa, mas se lança, arrisca tudo aquilo que ele é no seu próximo empreendimento, que é morar em um outro país. E o Marcelo, além de ter feito isso e ter conseguido se estabelecer como médico aqui no Canadá, ele ainda está criando agora um segundo business, um segundo negócio, além da carreira dele, que é ajudar outros médicos que queiram se tornar médicos no Canadá. Então, vamos lá, Marcelo. Fala um pouquinho de você, fala sobre a sua história, porque eu diria, primeiro, por que medicina e segundo, por que Canadá? Conta um pouquinho aí de você. Nossa, faz muito tempo que eu não tenho que falar para ninguém por que medicina, porque a gente toma essa decisão tão jovem, né? Forma uma ideia de quem é o Marcelo, né? E a gente toma essa decisão muito jovem. Eu decidi fazer medicina quando eu tinha 18 anos de idade. Então isso faz quase 20 anos. Eu acho que todo mundo que entra para medicina tem essa ideia de querer fazer alguma coisa que faça diferença na vida de alguém, né? Que na verdade eu acho que de certa forma é a ideia desse segundo business também que eu comecei agora. Fazer alguma coisa que vai ter algum impacto positivo na vida de outras pessoas. Eu acho que essa é a principal função do médico de maneira geral. E às vezes a gente vê como se fosse curar, como se fosse tratar, e principalmente na minha área, eu faço TI, tem muita gente que eu não consigo curar. Mas mesmo assim, eu posso fazer uma diferença positiva na vida dessas pessoas que às vezes eu não consigo curar. Se não na vida deles, até na vida das famílias e das pessoas que amam essa pessoa. Então eu acho que esse é o principal motivo de que eu resolvi fazer medicina. Eu me formei em medicina em 2005 e eu vim para o Canadá em 2009. Eu vim para cá, na verdade, eu pensava muito em fazer cirurgia do trauma, depois que eu fiz medicina. Durante a faculdade, eu fiz muita coisa relacionada à cirurgia do trauma. Eu fui coordenador da Liga de Cirurgia do Trauma, esse tipo de coisa. E eu fiz 2 anos de cirurgia no Brasil depois da faculdade. E eu pensava em vir para os Estados Unidos, eu estava com essa ideia de ir para os Estados Unidos treinar trauma, porque era o país que tem mais treinamento em trauma no mundo. E foi meio que coincidência que eu achei um cirurgião que era da minha faculdade e que estava como professor aqui na Universidade de Toronto. E um dos professores lá da Unicamp me apresentou para esse cirurgião e eu fiquei sabendo da possibilidade de vir para o Canadá fazer um treinamento em UTI. Legal. Que é uma parte grande de trauma, né? Geralmente o pessoal que faz trauma, eles também têm uma UTI de trauma. Geralmente as pessoas que precisam de cirurgia do trauma acabam parando na UTI depois, então eles fazem bastante isso. Aí eu vim para cá fazer UTI. E nesse tempo eu cresci um pouco, eu acho, eu me casei, a vida continuou um pouco, e eu me apaixonei, eu gostei muito de fazer UTI. E eu me apaixonei pelo país. A verdade é que eu lembro que
acho que uns 6 meses eu já estava aqui no Canadá, a minha esposa virou para mim e falou, eu me sinto em casa. A gente estava voltando de um shopping center, eu até lembro onde, aqui na 401, perto de Toronto. Eu me sinto em casa aqui, é um lugar, sabe, eu me sinto bem. E às vezes as pessoas me perguntam, porque eu fiz residência nos Estados Unidos também, por que você escolheu o Canadá e não escolheu os Estados Unidos? E eu não tenho uma coisa muito objetiva para dizer, a não ser dizer que aqui eu me senti em casa. E a minha esposa se sente em casa. E foi meio que natural essa escolha. Então, eu estava fazendo esse fellowship em UTI, que é um fellowship para médicos internacionais. Na verdade, tinha médicos canadenses também, mas a diferença do fellowship, quando a gente fala aqui no Canadá e para os Estados Unidos, eu acho que é interessante o pessoal saber disso. Nos Estados Unidos, fellowship é qualquer subespecialização. Ou seja, se você faz medicina interna e depois você faz endocrinologia, eles falam que endocrinologia é fellowship nos Estados Unidos. Aqui no Canadá, isso ainda é residência, a gente chama isso de residência. Fellowship o pessoal usa mais para uma subespecialização, ou então quando é um programa de treinamento que talvez não leve a certificação pelo Royal College ou pelo College of Family Physicians. Okay. Que são as duas organizações que certificam os treinamentos aqui. Como se fosse o Colégio Brasileiro de Cirurgiões no Brasil, ou na verdade quem faz isso no Brasil é o Ministério da Educação. Talvez o Board de Cirurgia nos Estados Unidos. Bem, isso é um pouco de digressão. Mas então, eu fiz o meu treinamento como um fellow internacional de UTI. Eu fiz 2 anos. Eu sabia que isso não ia me levar a poder praticar no Canadá. E, além disso, isso não poderia ser usado para eu poder praticar aqui depois, no sentido de ser usado como treinamento feito no Canadá. Uhum. Eu acabei vendo que o caminho mais certo para eu conseguir ficar aqui e ter toda a certificação, todas os graus ou as designações de um médico canadense, que isso para mim era importante, ia ser fazer residência aqui na América do Norte. Ok. Como eu pensava em fazer treinamento nos Estados Unidos, quando eu estava na faculdade, eu já tinha as provas americanas, eu não tinha as provas canadenses ainda. E eu também não vim para cá. Quando eu vim, eu não estava pensando direto em imigrar. Então, eu também não tinha residência permanente aqui logo que eu cheguei. Eu dei entrada no processo, acho que uns 8 a 9 meses depois de já estar no Canadá. Então, na hora que eu tive que fazer o meu application para residência médica, para o treinamento aqui na América do Norte, depois do fellowship, para poder ficar, eu não tinha ainda minha residência permanente. E aqui no Canadá, a residência permanente é sine qua non. Você não pode fazer residência médica no Canadá sem ser residente permanente primeiro. Ok. O que não é verdade nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você precisa da prova, se você passar, você consegue um visto e você vai lá com um visto de estudo para fazer a sua residência. E foi o que eu fiz. Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Michigan. Minha esposa ficou aqui até. Eu entrei na residência 3 meses depois que a minha esposa conseguiu o primeiro emprego dela no Canadá. Ela é enfermeira, ela revalidou aqui também. Então ela ficou aqui, eu fui para Michigan e fiquei 3 anos lá fazendo medicina interna. Eu lembro que depois desses 3 anos, ou talvez não depois, no final do 2º ano, na verdade, quando a gente está na hora de começar a fazer a inscrição para concorrer a uma vaga para especialidade. Okay. Eu já tinha a ideia de que eu queria fazer a especialidade, a UTI de novo, aqui no Canadá, para ser reconhecido pelo Royal College ou pelo American Board of Internal Medicine, não só em medicina interna, que é o que eu precisaria, na verdade, para ter a minha licença médica, mas também em UTI, porque era o que eu queria fazer. Então, eu estava na época de fazer uma application para o treinamento de UTI. E eu lembro de falar para minha esposa, eu não vou nem tentar, porque eu estou fazendo medicina interna num programa pequeno aqui nos Estados Unidos, quase não pegam nenhum americano no Canadá, é muito difícil eles pegarem, geralmente eles só pegam canadense, o TI não tem muita vaga assim. Ela falou, o máximo que pode acontecer é você ouvir não, ninguém te chama para entrevista, então você vai fazer sim. E eu fiz, aí eu mandei meu application para programas aqui em Ontário, já que ela morava aqui em Ontário, trabalhava aqui. E de todos os programas que eu mandei application, só um programa não me chamou para entrevista. Eu acabei pegando o programa que eu preferia, minha primeira opção. Então, foi mais uma lição do tipo, não me vender baixo, que é uma coisa que acontece muito aqui você muda de país. Eu vejo isso acontecendo com muita gente. Eu lembro uma palestra que eu assisti do Nick Norani. Nick Norani é o cara que fundou a revista Canadian Immigrant.
E eu lembro uma palestra que ele deu aqui em Vancouver e ele estava falando que uma coisa que ele não entendia é como que o cara ele imigra para um outro país que é uma coisa extremamente arriscada, você está indo totalmente em direção ao desconhecido e chega aqui e fica com medo de fazer uma coisa ou outra, ou se desvaloriza, ou acha que não tem condições de competir com os locais. Não, e racionalmente eu concordo absolutamente com você. Mas existe até um nome para isso, né? O imposter syndrome. E acontece até dentro da medicina. Acho que até hoje, de vez em quando, você se sente um pouco inadequado. Você fala, putz, será que eu sou bom mesmo? Será que eu tô faking it? No, fake until you make it. Que é verdade. Na verdade, a gente tem que fake until you make it anyway. Mas existe essa ideia. Eu acho que quando você muda de país, você chega num lugar novo, onde a cultura é um pouco diferente, as pessoas fazem as coisas diferentes, você sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. E eu tento tirar isso até das pessoas com quem eu tenho conversado ultimamente, que não é bem assim, que você não pode se vender tão baixo assim, que realmente aqui, até você conseguir a licença, eles talvez não considerem muito o que você fez antes. Uhum. A partir do momento que você está dentro do sistema, tudo aquilo passa a valer. É o que eu falo também, pessoas de outras profissões, eu digo exatamente a mesma coisa. Até você entrar, a sua experiência anterior não vale nada, porque ninguém conhece aquilo. Uhum. Mas a partir do momento que você entra e começa a mostrar serviço, tudo aquilo passa a valer. Eu acho que o mais fácil e muitas vezes o mais certeiro, porque era aquele negócio que era o que mais dependia de mim. Era o meu esforço, era eu começar aquilo, eu fazer. Não que, assim, as pessoas que eu conheci, na verdade, me ajudaram muito. Você precisa de carta de recomendação, eu tive indicação no programa, tudo isso ajuda demais. Mas não dependia completamente de outra pessoa me chamar ou me convidar para ficar. Dependia de mim ir lá, estudar e fazer o application e ter me empenhado para conseguir a carta de recomendação porque as pessoas gostavam de mim. Era muito mais dependente de mim fazer aquilo do que esperar por alguém me dar alguma coisa. Eu não queria esperar por alguém me dar alguma coisa porque eu não tenho controle nenhum sobre isso. Exatamente. E é a realidade de qualquer empreendedor. Né? Qualquer empreendedor ele depende das ações dele. Ele não pode ficar esperando alguém abrir uma porta. Ele tem que ir lá e abrir a porta. Uhum. Não, e eu vejo alguns médicos, muitas vezes nem se formaram há tanto tempo assim, e fizeram talvez 3 anos de residência no Brasil, que não é muito tempo. Hoje em dia eu vejo, depois que eu fiz 10 anos de residência, que 3 anos realmente não é muito tempo. O pessoal fala, não, eu não faço residência de novo, de maneira alguma. Ou eu fico do jeito X, ou eu não fico. O que eu costumo dizer para as pessoas é, se prepara para não ficar. Uhum. Porque se você só tem essas duas opções na mesa, e a opção de ficar não depende de você, você tem que se preparar para não ficar. Para não ficar, exatamente. E o que, na realidade, o que a gente pode agir é aquilo que depende da gente. Eu tenho um vídeo até que eu falei um negócio que depois até alguém comentou que tudo que depende do outro não é um plano. Uhum. Não faz parte do plano, exato. Exatamente. Mas é isso. E aí eu decidi migrar realmente porque a gente se sentiu em casa. Minha esposa saía, voltava para casa de noite, eu não ficava preocupado dela parar no sinal e ser assaltada, entendeu? Fala um pouco, então, do que você está fazendo agora. A gente falou da medicina, me fala um pouco agora do seu serviço de coaching. Como que você criou esse novo negócio para poder ajudar os seus colegas de profissão? Uma coisa que acontecia muito comigo, depois que eu vim e fiquei aqui, as pessoas me perguntavam, mas como é que faz para ser médico aí no Canadá? Tem que fazer prova, não tem que fazer prova, o que eu preciso fazer, qual é o melhor caminho para entrar? E algumas pessoas só perguntavam por curiosidade, você começava a explicar, você via que não tinha tanto interesse assim, e eu via que outras pessoas tinham realmente muito interesse. Além disso, a gente vê muito médico, não só médico brasileiro, mas médico do mundo inteiro, que vem para o Canadá e não consegue nada. E eu comecei a pensar, putz, como que eu posso atingir mais gente? Porque eu acho que eu tenho bastante informação sobre isso, porque eu fiquei aqui, eu fiz 2 anos de fellowship, depois eu entrei para residência, mas durante todo esse processo eu estava vendo qual é